Muito boa noite, gente. Estou aqui passando hoje para gravar um vídeo aí no final de domingo. Não repare esse cabelo, né? Aí depois de passar esse dia dos pais aqui na minha casa, sentindo uma energia bem complicada no dia de hoje, né? Uma energia muito oscilante. Comecei o dia bem, uma energia bem pesada. Não sei se vocês estavam sentindo isso. Eu estava sentindo uma energia bem forte de manhã, bem de que algo ruim fosse acontecer, assim, uma coisa bem estranha mesmo. Enfim, aí eu achei que precisava gravar, falei, vou gravar um vídeo porque isso vai ser importante, é porque também essa semana eu gravei muito pouco, né? E a ideia é começar a gravar a maior quantidade de vídeos possível por semana, enfim. Mas eu passei aqui para você que eu vou inaugurar agora, a partir com esse vídeo, né? Já tem outros relatos, mas eu quero inaugurar aqui o canal de relatos, né? E a playlist de relatos. E, enfim, para registrar, né? Como o objetivo desse canal é se transformar também num diário, né? E registrar essas experiências de modo que isso estimule outras pessoas a começarem suas pesquisas. Se você já é uma pessoa que vamos chamar assim, é um iniciado nesse assunto, obviamente você pode já ter também as suas experiências registradas de algum jeito. Bom, esse relato foi de ontem à noite e foi muito interessante porque, bom, depois eu vou comentar o que vocês, para dividir com vocês a importância da experiência. Eu venho há um bom tempo, né, trabalhando o meu medo das experiências, né, extrafísicas, já que eu já tenho algumas delas, né, algumas dezenas delas, sempre pequenas, mas cada vez mais elas vão se modificando, né, vão acontecendo coisas novas e isso vai fazendo com que eu tenha novos aprendizados a partir dessas experiências. Tenho que confessar para vocês que gostaria muito de poder mudar a maneira como eu faço as práticas energéticas e tal, porque é uma coisa engraçada, porque sempre acontece alguma coisa para atrapalhar a gente. Se você não tiver uma força interior bastante grande e uma vou dizer até uma implicância com essa coisa de você ir lá e fazer as coisas, né? Você ir lá e ter aquele regime, né, de ir lá e gravar toda vez que você tem vontade, você acaba não fazendo. E é impressionante, eu tenho percebido que ultimamente eu tenho mudado minhas preces de horário para tentar facilitar a realização das preces e sempre acontece alguma coisa para que elas não aconteçam. E quando vocês estiverem aí vocês que já têm essa rotina, né? Que estão tentando assimilar essa rotina na vida de vocês, vocês já devem saber do que eu estou falando muito bem. E para aqueles que não têm essa rotina, fatalmente vocês vão acabar percebendo em algum momento. Porque parece que quando você começa a cuidar da espiritualidade, um monte de coisa acontece. Justamente para você não fazer as práticas, para você não meditar, para você não rezar, para você não. Enfim. E essa semana foi bem isso, foi bem atribulado. Mas eu consegui, né, de sexta para sábado, né, eu tinha ido a viajar no dia anterior e estava bastante cansado e eu falei, bom, na sexta-feira eu vou dormir mais cedo, aconteça o que acontecer, eu preciso descansar. E daí eu resolvi fazer como de costume a minha prece no meu horário, que é das 8 às 8h30. E aí depois eu já emendo ali, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer alguma coisa, entende? Para
que tem a ver com espiritualidade, eu vou ler algum livro, alguma coisa que também está me interessando, que eu estou pesquisando, algum livro que eu estou lendo, enfim. Eu fico nessas práticas de mais slow motion, coisas mais calmas e tal. E aí eu fui para a cama e dormi em 45 graus, né? Botei bastante uns travesseiros assim nas minhas costas, para ficar bem inclinadinho assim, 45 graus, e ali eu acendo a minha luminária e fico lendo. E ali eu fiquei lendo um pouco, coloquei um, um áudio para ouvir, né? Uma música gostosa, agradável, e fiquei ali movimentando energia, né? Fazendo movimentação energética. Aí eu tive uns rompantes, né? Da esposa vem pra cama e mexe aqui, bagunça ali, abre a porta, bate uma porta, fecha uma porta, essas coisas. E aí eu dei umas despertadas, assim, né? Eu já estava quase em estado de sono, assim. E aí eu acordei, despertei e tal. Quando foi por volta, eu acredito, isso já era umas 11h30, meia-noite, por aí, não mais que isso. Eu não sei exatamente a hora. Eu percebi que teve um descolamento do meu corpo astral do tronco, né? Aqui do tronco, na parte de cima, e eu fiquei ali, eu devo ter pego no sono, coisa do tipo. O fato é que eu levantei o meu corpo assim e virei para um lado, né? Para o lado da esposa, depois eu fui virar para o outro lado da cama, onde tem uma cômoda de cabeceira, né? Ali do meu lado. E aí, no que eu virei para aquilo ali, eu me lembro de ter pensado assim, nossa, um dia ainda eu vou levar um susto ainda com alguma consciência que vai vir aqui na minha cama, me dar um susto e tal, para justamente eu não ficar fazendo mais prática desse tipo, né, prática energética na cama. E aí eu me lembro de ter pensado isso e tal, e voltei para a posição, né, pensando assim, não vou ver uma assombração, né, não vou ver uma consciência aí muito feia. Bom, passaram alguns minutos, eu devo ter entrado cochilado ali, não sei, passou alguns minutos, eu não sei precisar quanto, talvez uns 40 minutos disso. Eu calculo que essa experiência tenha sido por volta da meia-noite, meia-noite e 20 por aí. Aí eu saí do meu corpo, né, e fui puxado. Mas esse fui puxado não foi aquela puxada característica do mentor, foi uma puxada, assim, uma sensação de puxada. E aí eu fui levado para um lugar onde tinham 3 jovens, sendo 2 meninos que deviam ter 13, 14 anos, e eles tinham uma cor de pele assim de indiano, sabe? Duas crianças pareciam ser indianas, com os traços assim meio, uma pele mais azeitonada assim, né, escura, e os traços de olho assim e tal. E à frente, assim, uns 3 metros de distância, tinha uma moça que devia ter uns 20 e poucos anos. E aí quando eu olhei, esses 2 meninos estavam deitados no chão. No chão era de terra mesmo, terra, uma areia fofa, e esses 2 meninos estavam deitados ali. Então eu cheguei ali e um dos meninos eu sabia que devia colocar a mão mais ou menos em cima do, do rim ali, do baço, por ali, naquela região assim. Aí botei a minha mão assim, fazendo meio que um delta assim nessa situação, em cima dessa região, e comecei a fazer uma prece, e esse menino desapareceu debaixo de mim, depois de alguns segundos. Bom, passado um pouquinho, aí eu olhei para a moça assim, né, quando surgiu, falei, nossa, eu acho que eu amparei. Por quê? Porque eu sabia, tinha estudado, tinha lido e tal, que num amparo, quando você transfere energia, né, para essa consciência que necessita de energia, ela desaparece na sua frente. E eu, como não tenho prática com amparo, né, extrafísico, ele desapareceu debaixo da minha mão. Eu falei, nossa, consegui amparar, que legal.
E aí eu olhei, assim, levantei a cabeça, assim, e no que eu olhei tinha essa moça, que devia ter uns 20 e poucos anos, 20, mas jovem também, parecia ser alguém que tomava-se conta daqueles meninos. E eu olhei assim e ela mostrou a região aqui assim, para baixo da orelha, assim, mostrando que, olha, esse outro menino tá com problema aí nesse lugar, né? Aqui nessa região, abaixo da orelha, amígdala, ali por ali. E aí então eu fui lá, coloquei minhas mãos e também comecei a fazer uma prece. E aí no que eu fiz essa prece, esse menino também desapareceu. Daí então eu tentei virar de lado o rosto porque o mentor, tá? O mentor, ele estava aqui do meu lado, assim, cabeça com cabeça, muito perto, assim. E daí eu tentei virar o rosto, assim, para olhar para ele. No que eu virei o rosto, eu notei, assim, pela visão periférica, que o rosto dele se afastou, entende? É como se você... Quando eu olhei, assim, o rosto dele afastou. Aí eu olhei de novo, o rosto dele afastou. E eu me lembro de só ter visto uma parte do queixo, assim, que era uma barba meio encerrada, grisalha. E eu, obviamente, estava querendo ver o rosto do mentor, né? Falei, nossa, que legal, né? Tô aqui fazendo um amparo com o mentor, que legal, coisa maravilhosa e tal. E como eu estava abaixado para colocar a mão e fazer o amparo no garoto, eu achei que estava abafando. Daí o mentor, né, pegou assim, botou minha mão, as duas palmas das mãos assim, no meu traseiro assim, e apertou, né, o meu traseiro. E, e aí no que ele apertou o meu traseiro, ele foi ainda e passou a mão na minha bunda literalmente, né, quase fazendo um fio terra. E foi uma sensação maluca. Foi uma sensação maluca que eu senti e fiquei pensando, falei, caramba. Ah, e aí ele disse assim, olha, agora que você amparou, você já pode voltar para o corpo. Porque senão você pode esquecer a experiência. E aí eu imediatamente peguei e voltei pro corpo. Falei, não, beleza, pensei no corpo, voltei pro corpo. Aí quando eu cheguei no corpo, eu falei assim, mas espera aí, o mentor passou a mão na minha bunda, como é que é? Aí, obviamente, eu percebi que tudo não havia passado de um assédio, né? Obviamente, literalmente um assédio. E o que aconteceu foi que, na verdade, ele me enganou, né? O espírito que estava ali me enganou. Por isso, não era mentor coisíssima nenhuma, né? Era um espírito me enganando para que eu, primeiro, perdesse a experiência, que foi o que aconteceu, né? E, obviamente, fazer eu voltar pro corpo. Então, ele conseguiu os intentos dele, né? E é uma coisa que o Saulo Calderon, né, o canal dele sempre fala, né? Pode ser Jesus Cristo na minha frente, eu vou jogar energia, né? Na cara, porque fora do corpo não dá para você confiar em ninguém. Literalmente não dá para confiar quando você tá fazendo, desculpa, quando você tá lá fazendo o seu qualquer atividade fora do corpo, extracorpórea, você não pode confiar em ninguém. E aí sim, né, quando eu voltei para o corpo, eu fiquei pensando, né, por isso que ele afastou o rosto, obviamente para não ver o rosto dele. E, ainda passou a mão na minha bunda para tirar uma com a minha cara, né? E ainda sugeriu que eu voltasse pro corpo e eu voltei pro corpo, ou seja, perdi a experiência total. Ou seja, aí eu fiquei rindo, né? Falei, filha da mãe, né? Como eles são danados, né? Mas faz parte, né? Faz parte do aprendizado. De qualquer maneira, achei muito bom esse aprendizado que eu tive. Mas foi um relato que me ensinou um monte de coisa, né? Quer dizer, literalmente, não dá para você confiar em ninguém, tá fora do corpo, meu amigo, não confie em ninguém mesmo, porque os espíritos não são brinquedo, não. Né? Mas de qualquer maneira, fica aqui o registro desse relato que eu achei muito interessante.
E eu também vou inaugurar aqui, pretendo inaugurar aqui hoje, uma frase de saída dos vídeos que eu vou fazer. E eu achei um livro aqui que eu adorei. E eu vou pesquisar ainda quem que é esse. Eu não sei se essa frase é do Prem Baba, né? Mas é uma. Provavelmente deve ser, porque está num livro dele, mas tem uma frase que eu adoro, que é uma prece, na verdade. Eu acho que é uma vinheta, dá uma vinheta boa de saída de vídeo, que eu vou inaugurar aqui hoje, que é dizendo, é uma forma de dizer tchau para vocês, que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu, né? Que significa provavelmente, né, que a tradução é, né, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Até!